dia, pessoal! Que bênção e alegria começarmos essa semana juntos. Nesse segundo dia de abril, ontem nós não tivemos a live, começando também esse novo mês para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Hoje nós queremos compartilhar uma porção das Escrituras Sagradas com vocês, com a leitura de Êxodo, capítulo 26. Quando Deus deu a Moisés as instruções para a construção do tabernáculo e também do véu que haveria naquele tabernáculo. A partir de hoje nós vamos estar vendo alguns elementos do tabernáculo de Moisés que apontam para alguns significados tão interessantes no nosso relacionamento com Deus hoje, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou em nosso lugar para nos dar vida. Nas próximas semanas, próximo domingo, nós estaremos celebrando a Páscoa do Senhor, uma festa cristã tão significativa, e eu e a Rafa te convidamos a preparar o seu coração. Jesus falou tanto com os discípulos sobre se preparar para a Páscoa, e isso inclui para nós um período de oração pelos nossos filhos. Sim, então se você tem nos acompanhado, você sabe que nós estamos nesse período de oração pelos nossos filhos, e além disso nós estamos nos preparando para a Páscoa e orando também pelos nossos filhos nesse tempo especial. Então nós convidamos a você também unir a nós nesse período de oração e que juntos nós possamos interceder e declarar bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Amém. Vamos pedir ao Senhor entendimento, nós vamos ler esse texto e ao final da leitura nós queremos concordar com seus motivos de oração e orar também juntamente com gratidão pelos nossos filhos. Nós te louvamos, Pai, pela sua preciosa palavra, Amém. que Muito sempre obrigada. recebemos com alegria e gratidão. Pedimos ao Teu Espírito Santo que abra o nosso entendimento, nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Fala conosco, Espírito Santo. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o tabernáculo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho, fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas com uma outra e faça o mesmo com as outras 5. Então aqui Deus está dando a direção de como vão ser as cortinas do templo. E a gente vai vendo várias orientações como Deus estava querendo que fosse no tabernáculo. Tabernáculo. Verso 4, Êxodo 26, 4. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Então havia várias cortinas bem altas, elas eram de curta largura, 1,80 m, mas bem altas, com cerca de 12 metros de altura. E unidas umas às outras, elas formavam como que a parede desse tabernáculo. Verso 7. Então, com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas
serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma outra cobertura de couro. E aí ele começa as orientações sobre as armações do tabernáculo. E continua firme aí com a gente. Geralmente a leitura de Êxodo, pessoas param de ler quando chega nessas instruções, mas a gente sempre pede ao Senhor para revelar algo novo, especial para nós. E é interessante nós vermos como Deus, ele sempre tem orientações. Ele continua dando orientações para nós, para mim, para você, em situações da nossa vida, mas nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos desejosos de ouvir as instruções do Senhor, ouvir e obedecer aquilo que Deus está instruindo. Verdade. Então agora ele diz: faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Façam 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, um debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para os do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Imagina a quantidade de ouro que eles não tiveram, né, para fazer o tabernáculo. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Sim, Deus deu a Moisés detalhes sobre os números, sobre as dimensões, e algo que nós podemos aplicar de forma prática para as nossas vidas é que se nós pararmos para pedir direção a Deus, para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos orientar, Ele vai nos dar para as nossas vidas, seja nas nossas finanças, seja no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa casa, na administração das tarefas diárias. Deus vai nos dar tarefas específicas. Você pode pedir ao Espírito Santo uma resposta para a pergunta que você tem, ou uma orientação sobre uma área de dúvida, e Ele vai te dar respostas específicas. Esse tabernáculo, por exemplo, ele fala do nosso próprio corpo, como nós hoje somos a habitação do Espírito Santo. Assim como Deus vinha naquele tabernáculo, no chamado Antigo Testamento, para se relacionar com o povo de Israel, hoje Deus se relaciona conosco através do próprio Espírito Santo que habita em nós por causa do sacrifício de Jesus. Nós vamos encerrar a leitura desse capítulo lendo sobre os detalhes do véu. Esse é o véu que separava a parte frontal do tabernáculo com a parte posterior, que era considerada mais sagrada. E esse véu fala do próprio corpo de Jesus. O autor aos Hebreus, capítulo 10, 20, diz que o corpo de Jesus, ao ser entregue por nós na cruz, ele foi partido, ele foi despedaçado, como esse véu que se rasgou para nós termos acesso à santidade, à presença de Deus. E mesmo sendo tão pequenos aqui e Deus tão grande no céu, nós podemos ter esse caminho aberto para nos relacionarmos pessoalmente com Deus. Sim. Diz assim, Êxodo 26, 31. Faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro,
e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Nós já havíamos visto na semana passada sobre a Arca da Aliança, que representa nesse tabernáculo a presença de Deus. Ela não ficava na primeira parte de acesso ao tabernáculo, mas sim na segunda, atrás desse véu, que Deus está orientando a Moisés que construísse para separar o tabernáculo nessas 2 partes, a parte frontal, chamada o lugar santo, e a parte traseira, chamada lugar santíssimo, ou como algumas traduções chamam, o santo dos santos. Verso 36, para concluir, diz: para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira, de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então Deus está dando a Moisés sobre como seriam as estruturas, também as paredes externas e internas, e esse véu que iria separar o lugar santo do lugar santíssimo. Assim a gente pode começar a ter uma noção de como era esse tabernáculo. Se você pesquisar no Google, você pode encontrar alguns modelos, alguns desenhos que representam como provavelmente era esse tabernáculo, baseados nessas informações, mas nós nos lembramos que esse tabernáculo representa o nosso próprio corpo. A tenda da aliança representa a presença de Deus, e esse véu, o corpo de Jesus, que foi partido em nosso lugar, para nós termos lugar, acesso ao lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Hebreus 10, 20. Através de Jesus, independente dos nossos esforços, quando nós humildemente aceitamos pela fé nos relacionar com Deus, viver os planos e propósitos que Deus tem para nós, nós podemos ter acesso não apenas às bênçãos, aos planos que Deus tem para nós, mas à sua própria presença. Na verdade, não é distinta, não é separada da bênção. O próprio Senhor é a maior bênção que nós temos. A bênção do Senhor nos enriquece, não acrescenta dores. Então, tudo que Deus tem para nós hoje, nós recebemos através da nossa fé em Jesus. Vamos orar, queremos concordar com seus motivos de oração e vamos lembrar também de apresentar os nossos filhos para que eles conheçam, através de Jesus, pessoalmente, esse caminho novo, esse acesso ao Pai, e possam desfrutar, como nós temos pedido em outras palavras, intimidade com Deus, mas que eles possam descobrir esse caminho que é Jesus, para se achegarem pessoalmente a Deus. Amém. E que Deus possa também abrir oportunidades, abrir caminhos para os nossos filhos onde não há caminhos, trazer algo milagroso. Talvez você está orando pelo seu filho, um filho que já é crescido, por algo especial sobre a vida dele. Talvez o seu filho é criança e você quer que ele tenha boas oportunidades. Quantas vezes eu já tive mães falando: eu gostaria tanto que o meu filho pudesse estudar em tal escola ou em uma outra escola. Uma oportunidade de trabalho, sim, ou precisa de uma oportunidade de trabalho. Então vamos orar hoje para que o Senhor abra caminhos para os nossos filhos, oportunidades grandiosas, abençoadas, que não serão para o mal deles, mas para o bem. Então que Deus possa trazer aquilo para os nossos filhos que Ele já tem preparado. Grandes oportunidades, caminhos abertos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por esse texto de hoje, a Tua palavra que nos ensina o quanto o Senhor é organizado, o quanto o Senhor é um Deus, Pai, de orientação, de direção, de ordem, e que em nome de Jesus, na nossa vida também, Pai, haja organização, haja ordem, haja a Tua presença, o Teu Espírito, e nós te agradecemos porque nós sabemos que hoje, esse véu, Pai, que nós lemos hoje, ele foi rasgado, e nós temos livre acesso ao Senhor. Obrigado por esse novo, Pai, caminho que o Senhor nos deu, Pai, e que nós possamos usufruir dessa presença, Pai, disponível a cada um de nós. E nós continuamos orando, Pai, pelos nossos filhos, pedindo a Tua bênção sobre eles, pedindo, Pai, proteção, prosperidade, salvação, discernimento, sabedoria. E em especial hoje, Pai, eu quero pedir que o Senhor abra os caminhos para os nossos filhos. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado de bênção
sobre a vida dos nossos filhos, Pai, que venha à existência. Nós oramos em concordância com todos os planos e propósitos do Senhor sobre os nossos filhos. E eu peço, abra caminhos, traga bolsa de estudos para os nossos filhos, abra oportunidade de trabalho para os nossos filhos, vem trazendo, Pai, bons estudos para os nossos filhos, abra, Pai, aquilo que eles precisam, oportunidades, um intercâmbio, algo que talvez eu nem sei falar, mas que o Senhor tem preparado, Pai, para os nossos filhos e para todos os filhos aqui representados. Tantos filhos nós temos intercedido, mais de 30 filhos, Pai, estão na nossa lista de oração e eu coloco o nome de cada um, Pai, desses meninos, dessas meninas, desses homens, dessas mulheres, pedindo, Pai, cumpra o teu bom propósito para cada um deles. Abra as portas, Pai, faça caminhos onde não há caminho e nós pedimos os teus milagres e a tua bênção sobre cada um deles. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua semana, sejam dias de preparação para a Páscoa, que essa Páscoa 2023 seja a melhor Páscoa para a sua família até aqui. Nós cremos que Páscoa é um período de milagres, um período de revelação de Deus, por isso estamos muito animados. Não apenas com o feriado, uns dias livres que teremos no próximo final de semana com a nossa família, mas também a expectativa de que nós podemos, através desse caminho que foi aberto por Jesus, conhecer mais de Deus, termos uma revelação mais profunda do que significa Amém. a Páscoa. E vamos seguir firmes na nossa campanha de oração e gratidão pelos nossos filhos diariamente. Sim, então Deus abençoe muito o seu mês de abril, esse Amém. novo mês. Ore também apresentando o seu mês e agradecendo por esse novo mês ao Senhor. Um abração, nos vemos amanhã.